gente, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Hermes e quero contar com a sua companhia nos próximos minutos. Na videoaula de hoje, pessoal, vocês compreenderão o essencial para responder o seu PET da semana em destaque aqui na foto, ok? Então, posso contar com você? Vamos lá? Ah, tem um detalhe. Do lado direito aí tem as minhas redes sociais. Siga, inscreva e acompanhe. Pessoal, o nosso ponto de partida aqui para entender juros simples e juros compostos está na observação dessas duas tabelas. Comigo. Temos aqui, pessoal, nas duas tabelas, um empréstimo de mesmo valor, né? No caso aí, R$100, está observando? Nós temos aí que nas duas tabelas, ou nos dois empréstimos, taxa de juros também iguais 3%. Quantidade de meses também nos dois empréstimos aí, pessoal, é o mesmo. Mas veja alguns detalhes. Olha comigo aqui. Na primeira tabela, pessoal, os juros são calculados sobre um valor fixo, no caso 100. O que este valor rende é deixado à parte e passa a integrar o montante no final do período. Observe comigo. Então, ó, nós temos um valor aqui que foi o valor de empréstimo, R$100, certo? Ó, R$100. Este valor, pessoal, está sendo empregado a uma taxa de 3%. Está aqui o nosso correspondente aqui em porcentagem. Este valor, pessoal, ele está gerando R$3 de juro ao mês. Se você pegar o acumulativo dos juros aqui, R$3, certo? O montante, pessoal, será o valor pago, né, pela pessoa que pegou o empréstimo. No caso, 100 mais os 3 que rendeu 103. Isso no primeiro mês. Quando passa para o segundo mês, note comigo que os juros vão ser calculados em cima dos R$100 novamente. Aqueles R$3 que rendeu lá no primeiro mês, ele vai ficar aqui, ó, nos juros acumulados. Então, ficando aqui nos juros acumulados, ele vai entrar aqui, ó, no montante 100 mais 3 mais 3, 106. Ou seja, no terceiro mês, novamente vai calcular em cima dos R$100 os novos juros. E vai integrar esses novos juros com aqueles que já estão ali guardados. Ó. Vai, no caso, agora vai gerar tudo 9, certo? 3 mais 3, 6, depois mais 3, 9 no terceiro mês. E se a pessoa fosse pagar no terceiro mês, receberia 109. Isso também acontece no quarto mês, ok? Então, pessoal, uma tabela como essa está mostrando juros simples. A fórmula para juros simples vai ser J igual C vezes I vezes, ok? E o montante, pessoal, dessa fórmula, ou seja, o que a pessoa vai receber, vai ser igual o capital, né, o C, mais o J. Nós vamos conhecer daqui a pouquinho cada elemento da função. Eu quero que você observe comigo agora o seguinte, pessoal. Vamos observar aqui a segunda tabela, ok? Segunda tabela, veja que no primeiro mês nós temos também, ó, um valor de R$100. Também está emprestada uma taxa de juros de 3%. Os juros desse mês aqui, pessoal, vai ser R$3. Os juros total, que foi rendido, 3, e o acumulado, que é o montante, 103. Agora, gente, fique atento aqui a partir do segundo mês. O que acontece? Nós finalizamos aqui o primeiro mês, ó, com R$103, correto? Ou seja, o acumulado de 103. Quando chega aqui no segundo mês, pessoal, não vai mais calcular a porcentagem em cima dos R$100. Os R$3 que a pessoa ganhou no mês anterior vai entrar também na contagem. Ele vai gerar novos juros. Então você vai começar com 103, que vai ser calculado 3% em cima dele. Isso vai gerar 3,09 de juros. E no acumulado aqui vai ter 3 mais 3 e 9, 6 e 9. Se a pessoa fosse pagar no segundo mês, a pessoa que emprestou receberia R$106,09, ou seja, R$100 no empréstimo mais 6,09 de juros. Agora veja, a partir do terceiro mês aqui, ó, vai ser calculado em cima do 106. Aí vai gerar um novo valor de 3,18 que vai ser somado com os 6,9 do mês anterior. Quando a gente empresta um valor, esse valor gera uns juros e no mês seguinte a gente calcula também os juros dos juros que aquele valor gerou, nós estamos falando de juros compostos. E a fórmula para juros compostos vai ser o seguinte, pessoal. Nós vamos ter um montante, ó, um final igual a capital multiplicado por 1 mais I elevado a T. Nós já vamos aprender aí os elementos da fórmula, ok? E nós vamos ter aqui o seguinte, pessoal, que os juros no modalidade de juros compostos vai ser igual a montante menos o
capital, ou seja, montante menos C, ok? Então acompanha comigo aí agora os elementos de cada uma da fórmula para a gente entender. Vamos lá. Olá pessoal, agora que você já conhece o que é um juro simples e o que é um juro composto, nós vamos ver aqui os elementos da fórmula. A fórmula para juro simples, pessoal, é J igual C vezes I vezes T. Como esse C, esse I e esse T está multiplicando, eu posso trocar eles de posição. Eu também posso ter a seguinte fórmula, ó. J é igual TIC. Aí você escolhe qual é mais fácil de você lembrar, ok? O montante, pessoal, o valor que eu vou receber no final de um juro simples é dado por C mais J. Agora, quem é C, quem é I, quem é T, pessoal? E quem é M? E quem é J? Nós vamos saber agora. J, pessoal, na fórmula significa juros. É o total obtido com a aplicação que foi feita. O C é o capital, ou seja, é o valor invertido, pessoal, durante aí a aplicação. O I nós vamos chamar de taxa. Essa taxa, pessoal, tem que estar dividida por 100, correto? Porque nós estamos falando de porcentagem. E o T, pessoal, vai ser o tempo, o período, a quantidade de meses, né, que aquele valor, o capital, está sendo empregado, ok? Vamos agora conhecer os elementos da fórmula dos juros compostos. Como mencionado antes aí, pessoal, a fórmula dos juros compostos é montante é igual capital vezes 1 mais I aqui no parênteses elevado a T. Pessoal, se o C está multiplicando por esse parênteses elevado a T, eu posso trocar eles de lugar, então eu também posso ter essa fórmula aqui, ó. M é igual I mais 1 elevado a T multiplicado por C, tá ok? Pessoal, quais são os elementos aqui da fórmula dos juros compostos? Vamos lá. Juros, pessoal, vai ser o montante final menos o valor empregado no capital. J é juros, assim como na outra. C é capital ou valor investido. I também vai ser taxa, tá, pessoal? Sempre lembrando que essa taxa é dividida por 100. E nós vamos ter também o T como período ou tempo, ok? Então está aí os elementos da fórmula do juros simples e dos juros compostos. Nós vamos ver agora dois exemplos. Pessoal, chegou a hora da gente ver aqui o nosso primeiro exemplo. Vamos lá. Nós temos aqui, pessoal, um empréstimo de R$ 1.200, certo? Na modalidade de juros simples. Então é interessante a gente saber isso, porque todas as questões geralmente vai mostrar para nós se ela está falando de juros simples ou se ela está falando de juros compostos, ok? A taxa, pessoal, está falando aqui, ó, que é de 5% ao mês. Então AM significa ao mês, AA significa ao ano. Pode ter outras também aí siglas para representar por semestre, AS, por bimestre, ok? Pessoal, o período desse empréstimo foi um período de 5 anos, ok? E a pergunta que tem aqui é o seguinte, ó, qual é o juro e quanto que ele pagará? Como está falando aqui, pessoal, que é juros simples, nós vamos usar aquela fórmula que nós acabamos de conhecer, ó. Juros vai ser igual capital multiplicado pela taxa I multiplicado pelo tempo T, ok? Vamos lá, capital ou juros, pessoal, vai ser igual a... Qual é o capital? Nós vamos voltar aqui, ó. Nós vamos perceber que o capital é 1.200. A gente vai substituir aqui no lugar do C, 1.200. Vezes, qual é a taxa? Aqui está falando, pessoal, que a taxa é 5% ao mês. Lembre-se desse sinal aqui, ó, 5%. Toda vez que está falando de taxa, pessoal, você precisa dividir essa taxa por 100. Então você vai pegar 5 e dividir por 100. Quando a gente divide 5 por 100, pessoal, a gente encontra o valor 0,05. Então a gente vai colocar aqui no lugar do I 0,05 multiplicado pelo tempo. Agora veja, aqui está falando, pessoal, que o período é 5 anos, mas a taxa aqui, ó, é uma taxa mensal. Então a taxa e o período tem que estar falando a mesma linguagem. Então se a taxa é em mês, o total de período tem que estar também em meses. Então 5 anos, pessoal, representa 60 meses, ok? Ó, se um ano tem 12 meses, basta você multiplicar aí 12 vezes 5, vai encontrar 60, ok? Você coloca aqui então 60.
Aí você vai fazer essa multiplicação aqui, pessoal. Ó, os juros vai ser igual a 1.200 vezes 0,05 vezes 60. Nós vamos encontrar um valor aqui, pessoal, de 3.600. Isso daqui, pessoal, será os juros. Pronto, nós já respondemos a primeira pergunta aqui, ó. Qual é o juro? 3.600, correto? A próxima pergunta aqui é o seguinte, ó. Quanto que ele pagará? Então ele pagará um montante, ó. O montante vai ser igual ao capital que ele pegou mais os juros que ele vai ter que pagar. Então o montante vai ser, qual foi o capital que ele pegou? 1.200. Qual foi o juro que esse capital gerou durante 5 anos? 3.600. Pronto, pessoal. Então o que ele vai pagar vai ser um montante. 1.200 mais 3.600, pessoal. Nós vamos encontrar 4.800. Pronto, respondemos aqui a questão. Então, ele vai pagar 3.600 de juros e vai pagar um total no final de 4.800. Nós vamos ver agora um exemplo de juros compostos. Pessoal, eu peguei aqui o mesmo exemplo, só que agora em juros compostos, para você ver a diferença. Então, ó, nós temos empréstimo de 1.200, a mesma coisa. A modalidade muda, lá era juro simples, agora é juro composto. A taxa é a mesma, 5% ao mês, e o período é 5 anos. Aí está perguntando qual é os juros e quanto pagará. Vamos lá. Usando aqui a fórmula de juros compostos, pessoal, nós vamos ter, ó, montante vai ser igual capital, que multiplica por 1 mais I, elevado a T, que é o tempo, ok? Então vamos substituir aqui, nós vamos ter o seguinte, ó, montante vai ser, quem é o capital? 1.200, eu coloco, multiplicado por 1 mais. Quem é a taxa de juros? 5% ao mês. Só que esse 5, ó, pela barrinha, nós vamos ter que sempre dividir por 100. Então vai dar 0,05. Pronto. Fecha parênteses. Qual é o tempo nosso? 5 anos. Só que como a taxa está mensal, a gente vai ter que colocar isso daqui em meses. 60 meses. Pronto, pessoal. Resolvendo isso aqui, nós temos, ó, montante vai ser igual a 1.200 multiplicado por 1 mais 0,05 vai dar 1,05. Isso daqui é elevado a 60, pessoal. Pessoal, como é que a gente resolve isso daqui? Poxa, isso daqui dá um número muito grande, não dá? A gente fazer 1,05 multiplicado por ele mesmo 60 vezes. Por isso que existe a calculadora científica. Veja aí como calcular na calculadora científica. Bem, pessoal, para usar a calculadora científica, você vai colocar então o número 1,05, procurar pela tecla x elevado a y, e apertar no valor 60. Nós vamos encontrar aí o valor de 18,679,185894. A gente arredondando isso daqui, pessoal, a gente pode colocar 18,68, ok? Agora que você viu aí o resultado, nós vamos voltar aqui, ó, 1.200 multiplicado por 1,05 elevado a 60, nós achamos o valor de aproximadamente 18,68, arredondado, certo? Se eu multiplicar isso daqui agora, pessoal, 1.200 vezes 18,68, nós vamos encontrar um valor de R$ 22.416, ou seja, o montante que ele vai ter que pagar vai ser 22.416. A diferença, né? Lá na outra, o montante era igual a 4.800. Nesse daqui, o montante é igual a 22.416, ou seja, um valor absurdo, muito alto. Quanto que ele pagará? Nós já estamos respondendo aqui, ó, pagará 22.416. Qual foi os juros? Os juros, pessoal, nós aprendemos lá com a fórmula de juros compostos, que é montante menos capital. Então, os juros vai ser, ó, 22.416 menos 1.200, ok? Então, posso dizer, ó, que os juros aqui vai ser, se eu fazer essa operação, pessoal, a resposta vai dar R$ 21.216. Só de juros ele pagou R$ 21.216. No total ele está pagando R$ 22.416, sendo que o capital inicial dele aqui, ó, ele pegou apenas 1.200. Isso daqui é um juro muito alto para este tempo aqui, ok? Bem, gente, outra coisa que você vai ter que aprender para responder aí o PET da sua semana
2 e semana 3 é aumento e redução percentual. Pessoal, todo número ele é escrito na forma de porcentagem de 0 a 100%. Melhor dizendo, todo número, pessoal, representa 100% dele mesmo, ok? Então, se esse número sofre um aumento, como é que a gente vai calcular? Por exemplo, temos aqui 24.000 que está sofrendo um aumento de 20%. Qual será o novo valor? Isso daqui é muito simples, pessoal. Veja aqui, se 24.000 ele representa 100% dele mesmo, então nós vamos colocar aqui, se isso daqui representa 100% dele mesmo, ele está tendo um acréscimo de 20%. Então basta fazer isso, pessoal. Se é um acréscimo de 20%, você vai pegar 100 e somar com 20. 100 mais 20 vai ser 120%. Então eu vou ter 120% deste valor. Como é que eu vou fazer então para calcular? Você vai fazer da seguinte maneira, você vai colocar 24.000 e multiplicar por 120%. Quando você multiplica 24.000 por 120, pessoal, você pode fazer aí na sua casa, nós vamos achar um valor de 2.880.000, certo? Como aqui nós temos a barrinha de porcentagem, pessoal, nós vamos ter que dividir por 100. Então eu vou pegar duas casinhas aqui, e colocar a vírgula na divisão por 100. Então eu posso dizer que 24.000 sofrendo um aumento de 20%, o novo valor dele vai ser 28.800, ok? Agora vamos entender para a redução. Eu tenho os mesmos 24.000, pessoal, e vai sofrer uma redução de 20%. Então vamos lá, 24.000 é 100% dele mesmo. Como ele vai sofrer uma redução de 20%, eu vou ter apenas o que? Eu vou ter que tirar 20% deste valor. Então, pessoal, o que vai acontecer? 100% é 24.000, vai reduzir 20% disso daqui. Então, eu vou pegar 100% menos 20%. Isso daqui, pessoal, dá 80%. O que eu vou fazer, então? O novo valor vai ser 80% de 24.000. Então, você vai colocar 80% vezes 24.000, ok? Pessoal, quando você multiplica 80 vezes 24.000, você vai encontrar um valor igual a 1.920.000, ok? Como aqui nós temos essa barrinha de porcentagem, pessoal, toda vez que nós temos ela, nós temos que dividir por 100. Então você vai pegar 1.920.000 e dividir por 100. Você vai cortar dois zeros aqui para dividir, vai ficar o seguinte, resultado 19.200. Então eu posso falar que 80% de 24.000, ou seja, a redução de 20%, vai parar em um valor igual a 19.200. Tá ok? Bem, gente, de forma similar, pode dar dois valores e perguntar qual foi o percentual de aumento ou de redução. Por exemplo, suponhamos que algo custava 24.000 e passou a custar 30.000. Nós vamos ter aqui um valor que nós vamos chamar de valor inicial, VI, e nós vamos ter aqui um valor final, nós vamos chamar de VF. Pessoal, quando a gente quer saber o percentual de aumento ou redução, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que dividir o valor final pelo valor inicial e multiplicar por 100 para colocar a barrinha aí. Então, por exemplo, neste caso aqui nós temos, qual é o valor final? 30.000. Então nós vamos pegar 30.000 e dividir por 24.000. Pronto, multiplicar por 100 para colocar a barrinha. Quando a gente faz isso daqui, pessoal, aqui nós temos, terminando em zero, podemos cortar. Se a gente dividir o que ficou aqui, 30 por 24, nós vamos achar um valor de 1,25. Então vai ficar 1,25 vezes 100. Multiplicando 1,25 vezes 100, pessoal, nós vamos achar 125. Você vai colocar aqui, 125 e a barrinha porcentagem. Pronto, o valor era 24.000, passou a 30.000. Nós vamos ter aqui 125% do valor inicial. Então o que nós vamos fazer para achar o valor de aumento, já que o valor final é maior do que o valor inicial? Você vai pegar 125 menos 100%. Por que menos 100? Porque todo valor só pode ser expresso até 100%. 125 menos 100, pessoal, nós vamos achar 25%. Como aqui deu positivo, significa que houve um aumento de 25%.
ou seja, 24 mil, um aumento de 25% chegou a 30 mil. Agora veja aqui no exemplo 2. Algo custava 30 mil, mas desvalorizou e está custando agora 24 mil. Então nós temos aqui, ó, valor inicial e o valor final, certo? Ó, custava antes 30 mil, depois custou 24 mil. Fazendo a mesma fórmula que nós aprendemos ali, pessoal, ó, valor final dividido por valor inicial multiplicado por 100 para a gente colocar a barrinha. Vamos lá? Se eu pegar o valor final, 24 mil, dividido por valor inicial, 30 mil. Isso multiplicado por 100. Se eu resolver aqui, ó, posso cortar os 3 zeros aqui, já que eu tenho em cima e tem embaixo. Se eu dividir 24 por 30, pessoal, eu vou chegar no resultado 0,8. E vou multiplicar por 100 para colocar a barrinha. 0,8 vezes 100, pessoal, é igual a 80%. Então, o que eu achei aqui? Eu achei 80%. Então, 24 mil representa 80% de 30 mil. Qual foi o valor aí que tivemos de redução? Você vai pegar o seu resultado, 80 menos 100, já que antes ali era o 100%. Nós vamos encontrar, ó, 80 menos 100 menos 20%. Significa, ó, quando aqui é negativo, que houve uma redução. Houve uma redução de 20%. Só que a gente não vai colocar assim, ó, menos 20%. A gente vai colocar que foi redução de 20%. Ok?